Olá, começa agora o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria entre a Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Meu nome é Luiz Gracindo e eu sou o vice-coordenador do comitê. Esse programa traz pesquisas de interesse dos profissionais de saúde, pesquisas que tramitaram no nosso comitê de ética ou não, mas sempre temas que dizem respeito ao nosso trabalho na saúde, como é o tema que é de hoje, que é uma preocupação de todos os pais, de todos os professores, das pessoas que trabalham com crianças, né, na saúde, que é a educação para os hábitos saudáveis na infância, alimentação, a atividade física, como está a atividade física, a alimentação das nossas crianças. Está ruim? De quem é a culpa? Seriam dos professores, dos pais, da televisão? Bom, a pesquisa de hoje vai trazer algumas luzes a respeito disso, não apenas a respeito de identificar as causas, mas já está trazendo soluções para esses problemas, né? E então trouxemos hoje nos nossos estúdios as nossas convidadas, que são a Renata Yumi Shimabukuro, a Renata que é produtora executiva da TV Cultura e comunicadora, né? E a Lia Fernanda Lima, que está aqui na minha direita, que é filósofa e consultora da pesquisa, do projeto de pesquisa Hábitos para uma Vida Saudável, Isso. que é uma parceria entre a Unesco, a TV Cultura e o Sesame Workshop. Isso, perfeito. Muito bem. Fala um pouco de vocês, conta pra gente, Renata, como é que surgiu a ideia desse projeto, como se reuniram essas instituições? Entendi. Não, então, na verdade foi uma iniciativa da Unesco, né, junto com o pessoal da Sesame Workshop, porque eles viram que havia uma demanda muito grande no Brasil relacionada mesmo a questões de hábitos saudáveis, porque segundo os dados, né, da Organização Mundial de Saúde, o número de crianças obesas estava crescendo muito ainda, né, está em ascensão aqui no Brasil, e por isso eles viram que havia essa necessidade de trabalhar um pouco mais com as famílias, com as escolas, com as crianças, esse tema tão importante. Então, a Unesco, que já tinha um projeto, né, sendo desenvolvido na região de Itaquera, entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação aqui da cidade e, em conversas, eles descobriram que a região de Itaquera seria um local muito bacana para se desenvolver um projeto piloto, né? E esse projeto piloto seria exatamente com o intuito de desenvolver materiais, mesmo multimídias, para serem usados nas escolas pelos professores, né, junto com os alunos, com esse tema todo voltado para os hábitos saudáveis, que nesse projeto os objetivos, né, na verdade, as temáticas seriam 3 principais temáticas: a questão da alimentação saudável, a prática de exercícios físicos e a saúde socioemocional. E como eles viram... Um projeto bastante abrangente, né? De várias questões relacionadas à qualidade de vida. Isso, porque eles viram que não só a alimentação era um fato importante na vida das crianças, mas também a saúde também está relacionada não só à alimentação, né, mas também à prática de exercícios físicos e também o modo como que a família, os professores e toda a comunidade, né, que tem algum tipo de relação com essas crianças, elas ajudam a criança a se tornar um pouco mais autônoma, em alguns sentidos, ter mais segurança emocional, né? Para tomar decisões, né, para fazer escolhas. E que tudo, na verdade, forma um triângulo que está todo ligado e que realmente forma a base mesmo de um crescimento saudável. Então, por isso que esses 3 temas foram incluídos nesse projeto. E se viu muito também que as escolas municipais, né, de educação infantil, as EMEIs, eram muito bem equipadas com materiais multimídia. O foco do projeto é EMEI, né? Isso, EMEI. Pré-escola. Pré-escola, exatamente. O projeto nasceu com esse intuito de atender essas crianças de 4 e 5 anos de idade, mais ou menos. Que é também o mesmo público do Vila Sésamo, né? Que é o programa de televisão, enfim, a série que todo mundo conhece.
E aí, por isso que eles resolveram juntar, reunir, né, esse projeto voltado para esse público, porque assim, provavelmente os materiais, é o que a gente acreditava, né, que os materiais desenvolvidos iam ter uma conexão, chegaria mais fácil com a criança através do uso desses personagens, né, que já estão na mídia. E foi por isso, e porque também a gente viu que as EMEIs tinham essa estrutura, né, tecnológica muito bacana. Eles tinham computadores, DVD players, telões, e que a gente poderia fazer uso desse material já existente, né, dessa infraestrutura, para oferecer para as escolas um material com um conteúdo um pouco mais trabalhado, mais lúdico, diferenciado mesmo. Tá, ok. Vou fazer uma pergunta agora para a Lia. Lia, como é que se formou essa equipe de pesquisa? Tá, você me ajuda, tá, Renata? Então, eu já trabalhava na Unesco, sou consultora da Unesco, eu já trabalhava num outro projeto que a Unesco vinha desenvolvendo em São Paulo, em parceria com outras agências da ONU. A Renata já estava na TV Cultura, ela trabalha na TV Cultura já tem um tempo, e aí chegou a Vila Sésamo, que é, né, Sesame Workshop, que é a fundação, e aí fez o primeiro contato com, acho que com a Unesco, e aí, a partir disso, com a TV Cultura. Então, eu peguei o bonde um pouco andando. Quando eu cheguei, já tinha a Renata, já tinha a Sesame Workshop, mas a gente entrou num momento, pelo menos eu, né, a Unesco já vinha conversando, mas na representação fora de São Paulo. E os pesquisadores foram contratados? Sim, porque foi uma parceria mesmo, né, entre TV Cultura, para esse estudo foi a parceria entre TV Cultura e a Unesco. Então, eu encabecei mais a parte desse estudo, né, desse diagnóstico, como representante da TV Cultura. Também tive a ajuda na parte de análise dos dados da Heloísa Candelo, que infelizmente ela não pôde estar aqui presente, mas ela também ajudou nessa parte mesmo de análise dos dados. E a Lia foi de grande ajuda porque ela acompanhou todo esse processo de coleta de dados, né, do estudo em campo mesmo. Então, nós fizemos todas as entrevistas, as dinâmicas, os grupos focais em parceria, né, eu e a Lia. Então, aí o estudo em si, que é o tema da nossa conversa, é um estudo que vai preceder o projeto de introdução de um novo material multimídia nas escolas, nas EMEIs. Perfeito. É isso? Exatamente. Né? E aí, explica um pouco por que vocês acham. De onde que saiu a necessidade de fazer um estudo? Então, porque acontece o seguinte, Luiz. Porque a gente vê, só para... Claro, que a gente vê normalmente assim, eu tenho uma bela ideia, vou produzir um material super bacana, as crianças vão adorar. E não faz estudo. Está tudo na minha cabeça e vou e faço. Exatamente. Que é o que e geralmente vocês fizeram, acontece. é o que geralmente acontece. Exatamente. No Concorda mercado, comigo, né? exatamente. O mercado funciona geralmente assim, né? Você tem uma grande ideia, você desenvolve e coloca no mercado para ver se os consumidores fazem uso desse material. Mas nesse caso, como a intenção mesmo era voltada à educação, tanto a Sesame quanto a TV Cultura, nós quisemos trabalhar nessa questão mesmo diagnóstica, para entender como não é só um programa de televisão que você vai colocar na TV e vai chegar aos lares de todas as crianças. Não, é um material que tem um intuito educativo e que vai ter que ser trabalhado pelos professores, no ambiente escolar e tudo mais. Então, a gente queria mesmo entender como a escola funcionava, como era o dia a dia, o cotidiano desses alunos com esses professores, entender também que tipo de infraestrutura eles tinham, para ter todos o embasamento, né, vários dados que a gente pudesse utilizar para ajudar na confecção desse material. Porque muitas vezes não adianta só você realmente vai criar os vídeos, fazer DVDs e não souber exatamente qual é a necessidade que a escola tem, que tipo de assunto os professores gostariam que fosse abordado em sala de aula, se eles já estão desenvolvendo algum assunto já, né, dentro da escola, que a gente pudesse contribuir e somar. Eu acho que isso que era o mais importante. Por isso que veio essa intenção mesmo de entender como tudo funcionava, para a gente criar um produto mais completo, né? Muito interessante. Então, uma pesquisa que vai preceder a introdução de um material educativo. Sim. Muito bacana.
E, Renata, conta então um pouco quais foram os passos dessa pesquisa. Então, do estudo diagnóstico, né? Vamos chamar assim, o estudo diagnóstico. Um estudo diagnóstico mesmo, né? A gente primeiro discutiu bastante com a Unesco, né? Com o pessoal também da TV Cultura, para entender quais pontos eram importantes a gente levantar para ter dados suficientes para, enfim, passar depois para a equipe de produção, para a produção poder assumir essa parte e criar tanto o DVD quanto o pencard, né? Que foi criado um pendrive também com joguinhos e tudo mais. Tá certo. Então, eu acho que podia falar um pouco mais disso. Qual era a proposta do material multimídia para ser lançado? Isso, que a gente viu que as escolas tinham computadores e eles usavam também muito o DVD player. Então, a gente viu que era uma necessidade mesmo das escolas de ter mais materiais em vídeos e também alguns jogos para alimentar, né, esses computadores que já tinham lá, para ter mais conteúdos para as crianças terem mais diversidade, né? Mas isso é uma coisa que vocês já, de antemão, já sabiam que ia ser assim ou imaginavam outra coisa? Não, de antemão já tinha mais ou menos essa ideia, porque como a nossa expertise, né, criar a parte multimídia infantil, a gente já sabia que a gente teria condições de desenvolver vídeos e desenvolver games, né? Então, essa prerrogativa a gente já tinha, essa ideia a gente já tinha. Mas então, para elaborar o estudo, a gente viu quais eram as pessoas que estariam mais envolvidas no uso desses materiais, né? Tanto do DVD quanto dos jogos. Então, por isso que a gente também... nós trabalhamos em algumas frentes. Então, a gente desenvolveu um questionário, né, com os diretores responderem, mas era mais com o objetivo de entender a infraestrutura das escolas, né, entender que tipo de material eles já tinham, qual era o uso que se fazia do computador, do DVD, escolas que tinham ou não, porque no total de Itaquera a gente trabalhou com 43 escolas. Então, a gente queria entender nessas 43 se todas tinham o mesmo tipo de equipamento ou não, né? Se havia uma diferenciação muito grande. Até tem uma coisa engraçada, né? Porque a divisão regional de ensino é diferente da divisão regional da saúde. É verdade. A Itaquera de vocês pega uma parte que é nossa, Itaquera, e a parte de Aricanduva, para a gente está junto com a Moca. Compõe a regional de Moca, Aricanduva. Tá. É diferente mesmo. É um pouco diferente. É que a gente trabalhou em 7 distritos. Isso. Né? Você lembra? Foi Itaquera, José Bonifácio, Aricanduva, Carrão, Parque do Carmo, Formosa, Vila Formosa. Foram esses. Foram essas regiões. São 2 regiões nossas. Isso, Mas que na diretoria de educação junta. De educação junta. Isso. Mas aí então você estava falando, desculpe te interrompi, aí teve essa primeira parte que foi com os diretores. Isso. Né? Um questionário para os diretores. Foi um questionário que a gente até mandou online e tudo, eles responderam. Depois a gente trabalhou com os professores em grupos focais, então para entender qual era o cotidiano desses professores, as dificuldades que eles enfrentavam para desenvolver algum tipo de projeto dentro da sala de aula ou não, ou se já haviam projetos nessa área de hábitos saudáveis que já estavam sendo desenvolvidos. E também para saber a opinião deles, né? Até que ponto eles gostam de usar esse tipo de mídia ou não gostam. Então, foi uma coisa bem abrangente. Depois teve as entrevistas com os pais, né? Que também a gente fez um questionário, mas isso para entender mais qual é o contexto familiar dessa criança. Então, que tipo de alimentos elas costumam comer em casa, porque não adianta a gente só saber o que ela come na escola, sem saber também se ela possui bons hábitos em casa, né? Então, com os pais era mais para entender esse contexto familiar, o envolvimento dos pais na escola ou não, e para entender mesmo se a criança praticava esportes ou não, alguma atividade física. E depois também a gente teve umas atividades com as crianças mesmo. Aí com as crianças foi um pouco diferente, né? Porque a gente tinha que pensar numa questão mais lúdica mesmo, porque ainda mais pela faixa etária, né? Por serem crianças de 4, 5 anos, então muitas vezes elas não conseguem te responder tudo de prontidão. Precisão. Ou com precisão. Então a gente teve que ser bastante criativo nessa parte das crianças. Isso muito interessante, né? A metodologia era um pouco entrevista, mas era um pouco observação
E até umas atividades que pareciam umas brincadeiras, né? Foi bem gostoso de desenvolver com ela. Foi bacana, foi bem interessante. Depois eu quero saber um pouco mais disso. Mas para você que começou a assistir agora, esse é o canal profissional da Rede São Paulo Saudável e é o programa Insight, Gerando Novas Ideias. Meu nome é Luiz Gracindo e nós trazemos aqui hoje a Lia Yumi Shimabukuro. A Renata Yumi Shimabukuro e a Lia Fernanda Lima, que são pesquisadoras de um projeto chamado Projeto Hábitos para uma Vida Saudável, que é uma parceria da Unesco, e da TV Cultura e do Sesame Workshop. Conta então um pouco para a gente, pode ser a Lia, um pouco dos resultados que foram encontrados no estudo diagnóstico. Tá, a gente tem uns resultados bem interessantes, né, Renata, a partir desse estudo. Eu acho que o primeiro que foi bastante importante para a gente produzir esse material, foi o de que realmente os professores têm uma grande influência na alimentação das crianças, porque elas chegam, a idade que elas chegam na escola, quase 4 a 5, muitas vezes elas não passaram por uma creche, por exemplo. Então, às vezes, é o primeiro contato com a alimentação fora de casa que eles vão ter. Então, os professores relataram que muitas vezes os alunos chegam já com um gosto formado. E aí eles fazem um trabalho para apresentar alimentos variados para esses alunos e contaram para a gente que isso funciona muito. Então, que eles conseguem ver um progresso nas crianças, assim, de não comer, de chegar na escola e só comer arroz e feijão. E aí, ao final do ano, eles já estão comendo verdura, já estão comendo legumes, estão experimentando. Então, acho que esse foi um dos principais pontos, né? O quão importante é trabalhar isso com essas crianças nessa faixa etária, porque elas estão se formando ainda dá tempo de mudar, de mudar esse gosto e ensinar hábitos saudáveis. Né? E é uma coisa que dá certo, né? Dá. É uma coisa que funciona, tem resultado. E uma outra parte, não só da questão dos alimentos, tem também da parte de atividade física, porque a gente viu mesmo, tanto falando com os pais, com os professores e tudo mais, que as crianças não costumam praticar nenhum tipo de atividade física. Porque hoje em dia, como o mundo todo mudou, né? O cotidiano, ainda mais numa cidade grande como São Paulo, mudou bastante o dia a dia das crianças. Então, elas não têm mais a rua para brincar, para correr ou para andar de bicicleta e jogar bola. Agora, as crianças, todas as atividades lúdicas que elas fazem, todas as brincadeiras acontecem dentro de casa. E o espaço é muito limitado. Então, essas crianças, para elas praticarem algum tipo de exercício físico, não digo nem esporte, mas exercício. Em várias comunidades da cidade de São Paulo, né, que são comunidades que não têm realmente o espaço do parque, o espaço da praça, as residências são muito pequenas mesmo. E fora a questão de segurança, né, que os pais não se sentem à vontade de deixar as crianças soltas na rua. Então, isso estava prejudicando muito a questão de práticas de atividades físicas, mesmo de correr, aquilo que a criança precisa, né, correr, brincar, gastar mesmo energia. Então, as crianças estão ficando mesmo mais em casa, usando mais videogame, assistindo mais televisão, ou brincando de brinquedos assim, mas sempre dentro de casa, sem ter essa oportunidade mesmo de gastar energia. Então, a escola era o local realmente onde as crianças podiam mesmo correr, brincar, e mesmo tendo atividades monitoradas pelos professores, né, exercícios dirigidos e tudo mais. Então, acho que isso também é outro resultado bastante interessante que esse estudo trouxe. Certo. E os hábitos alimentares das crianças surpreenderam vocês? Então, acho que por um lado surpreendeu, né? Porque foi interessante que a gente acho que foi um pouco pensando, né? Elas devem comer salgadinho, essas coisas o dia inteiro. E na pesquisa mostrou, na verdade, que esses salgados, tanto salgadinhos ensacados, né, quanto esses salgados de fritura e tudo mais, elas não consumiam muito durante a semana, mas que eles comiam muito mesmo, e muitas crianças citaram até qual é o seu prato preferido? Eu gosto de comer comida, não era nem doce ou salgado, era comer arroz, né, feijão, com algum legume, alguma coisa, e uma proteína, né, uma carne, alguma coisa desse tipo.
Eu acho que o que a pesquisa mostrou para a gente, é claro que a gente não pode generalizar, foi uma pesquisa muito específica, mas essa que a gente fez, ela mostrou que eles não estão comendo tão errado no sentido de não ter uma diversidade em casa, de não ter o arroz, o feijão, o legume. Eu acho que o que acontece é que eles estão comendo as porções erradas. Exatamente. Né? Eu acho que foi isso que, pelo menos, nessa pesquisa a gente viu. Então, come muito de algumas coisas e pouco de outras. Onde é que está o excesso de carboidrato? Isso, muito arroz, arroz, pão, macarrão, muita massa e pouco variedade de legume, frutas. Frutas também não comem menos muito. quantidade do que o recomendado em termos de frutas e legumes e verduras. Mas agora óleos e mesmo açúcares, por mais que eles não comam tanto quanto a gente imaginava, eles ainda assim consomem mais do que a média. É que a gente está falando de um público aqui de 4 a 6 anos, né? Assim? Isso. Muito bem. E a parte do acesso da criança à internet, à televisão, como é isso é uma coisa, para a gente mais antigo, é uma coisa um pouco surpreendente, né? Mas isso acho que ficou muito claro, assim, que as crianças possuem mesmo uma característica, na verdade um interesse muito alto mesmo por essas tecnologias, mas elas possuem como se diz, elas conseguem interagir com esses dispositivos com muita naturalidade. Então, assim, tanto que a gente viu nessa pesquisa... intuitivamente, né? Eles mexem de uma forma intuitiva, é muito interessante. Porque a gente viu, a gente encontrou crianças que, como os computadores das escolas, naquela escola específica, estava em manutenção e era meio de ano, ela tinha acabado de entrar na escola, ela nunca tinha entrado em contato com o computador. Na hora da gente fazer o teste para ver exatamente como que ela conseguia utilizar o mouse ou interagir com aquele joguinho que estava passando no computador, com uma ou duas explicações, né, Lia, ela já conseguia se achar, ia tentando por tentativa e erro, e conseguia navegar de uma maneira bastante consistente. E tinha outras crianças, não, que já vinham com experiência de casa, porque em casa já tinha disponível ou o computador, ou o celular dos pais, ou mesmo a televisão. Então, os pais diziam que nenhum pai, assim, foi unânime, né? Todos os pais disseram que, não, meus filhos já são experts, eles sabem mexer em tudo, ou se não sabem, porque os pais limitam, né, o uso de celular, alguma coisa, mas que eles tinham muito interesse em aprender a mexer nessas mídias, assim. Então, é uma questão mesmo de... não só de interesse, mas de... Mostrou que a escolha estava acertada, né? A gente acredita que é o tipo de tecnologia que veio para ficar. Que, assim, essa nova geração, bem novinha mesmo, de 3, 4 anos, vai usar isso daqui para frente, cada vez com mais desenvoltura. Então, é uma tecnologia... É um fato. Então, é uma tecnologia que a gente vai ter que apostar mais cedo ou mais tarde. Sim, né? Porque elas têm interesse, né? Elas têm, todos os professores, inclusive também, não só os pais, mas os professores comentavam que as crianças, elas tinham interesse e queriam muito mexer mesmo nos computadores e, enfim, jogar os joguinhos. E que por isso que eles também precisavam de mais jogos diferenciados, né? Que eles tinham um número limitado de jogos nos computadores das escolas. Por isso que era legal trazer algum outro tipo de jogos também para complementar. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Sobre a escola. E a escola, ela está preparada para isso? Os professores se interessaram pelo projeto? Os professores se interessaram bastante. Né? Acho que ali até pode falar. Eu acho assim, que a gente tem um problema estrutural no Brasil, em geral. A gente ainda não tem tecnologias aqui no Brasil como a gente tem em outros países, por exemplo, países asiáticos. Então, a gente ainda está um pouquinho atrasado em termos de internet, sem fio, de uma maneira geral. Na escola, acesso do professor a essas tecnologias? Os professores têm acesso, mas eu acho que assim, a gente ainda não chegou num nível, assim, e aí falando do Brasil mesmo em geral, no nível de acesso que todo mundo acessa livremente a hora que quer e o tanto que quer. Então, os professores... um acesso universal. Né? Exatamente, um acesso universal, esse é o termo. Então, os professores têm acesso à internet na escola, eles têm computador, os alunos têm acesso ao computador, não à internet, até por conta de poder monitorar. Então, o acesso à internet nas escolas para os alunos é bastante controlado, para que eles não acabem entrando em sites que não são bacanas. Ou que não são próprios para a idade deles. Exato, né? Mas eles têm acesso ao computador, têm acesso à internet. É claro que não é o ideal
pelo menos, o ideal para avaliação deles, né? De repente, poderia ter mais... um acesso universal mesmo. Isso, porque querendo ou não, o número de alunos, né, é um pouco grande, então não há assim, número de computadores suficientes para todas as crianças, como você vê, como ela mesmo disse, num lugar ideal ou num país diferente do nosso. Na Coreia, por Mas exemplo. dentro da nossa realidade, tanto que no início da entrevista eu comentei isso, né? Era surpreendente para a gente ver escolas com tantos computadores, com DVDs, né? DVDs players, tinha escolas até que tinham home theaters mesmo, então era projeção com caixas de som. Então, na verdade, assim, estrutura até a gente tem, nas escolas existe, mas o que a gente viu e que eu acho que os professores também citaram é que para essa faixa pré-escolar não existe tanta diversidade de materiais, né, Lia? Porque você tem a tecnologia lá disponível nas escolas, mas você não tem tanto, até material didático, mesmo uma diversidade de material educativo. Você tem muito material, DVDs, jogos de entretenimento, mas é muito pouco material educativo que a gente tem aqui no país ainda. Mas eu acho que, assim, para resumir, existe sim, os professores, eles estão dispostos a trabalhar com esse material, eles mostraram isso pra gente. Existe uma infraestrutura razoável na escola para trabalhar com esse tipo de material com as crianças, e existe o interesse das crianças em trabalhar com esse material. Então, acho que essa trinca faz com que o material tenha sido bem recebido. Só resta a gente perguntar como é que vai ser o prosseguimento desse projeto, quais são as próximos passos. Na verdade, esse projeto a gente começou, né, em 2011 com esse diagnóstico. Depois do diagnóstico, a gente desenvolveu os kits, né, que a Unesco desenvolveu o Guia dos Professores, a TV Cultura criou um DVD com vários vídeos educativos e jogos, e eles foram distribuídos nas escolas, né, teve a formação dos professores. Já ocorreu no ano passado também, e no final do ano passado os professores, junto com os coordenadores, né, começaram a desenvolver, já fazer uso desse material em sala de aula. E até agora, inclusive, a Lia está fazendo um estudo para ver até que ponto o material foi bem aceito ou não. Então, na verdade, agora ela está fazendo essa conclusão mesmo, né, para entender até onde esse projeto, os pontos positivos e negativos do projeto. E aí, para a gente poder avaliar se o projeto deu certo e se o material deu certo ou não. Então, a gente está nesse momento fechando a avaliação. A gente vai querer receber vocês mais uma vez para saber do resultado, né, desse projeto muito bacana, muito bonito. Para concluir, Renata, tem alguma coisa que você gostaria de dizer? Algum agradecimento? Alguma coisa que não foi dita? Eu acho que, agradecer, gostaria muito de agradecer mesmo todos os professores, na Secretaria Municipal de Educação, por ter aberto dado essa oportunidade mesmo, né, de acreditar no trabalho da Unesco, da TV Cultura e da Sésamo Workshop para desenvolver esse projeto nessas escolas, pela receptividade de vários professores, porque esse diagnóstico a gente foi muito bem recebido pelos coordenadores das escolas, pelos professores. E eles contribuíram muito também no desenvolvimento da formação, né? Do próprio material. Do material mesmo, muito porque importante. Todo o guia dos professores foi desenvolvido junto com os coordenadores, né? Com a contribuição direta mesmo dos coordenadores. Então, é mais agradecer esse pessoal. Fora também, porque eu só sou uma formiguinha representando toda a equipe da TV Cultura que está por trás desse projeto e desse material, né? Que foi desenvolvido. Correto. Acho que é isso. Agradecer a todo mundo que participou e que fez isso possível. É verdade. Muito bem. Então, tá chegando ao fim o nosso programa. Meu nome é Luiz Gracindo. O programa Insight vai ao ar todas as terças-feiras, às 14 horas, aqui no canal Profissional. Hoje nós recebemos Renata Yumi Shimabukuro e Lia Fernanda Lima, pesquisadoras da pesquisa Projeto Hábitos para uma Vida Saudável, que é uma parceria da TV Cultura, Sésamo Workshop e Unesco. Lembrando sempre que esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 14 horas, aqui no canal Profissional, essa TV que é feita por você e para você.